Fala, torcedor flamenguista, fala nação, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aí uma reportagem da ESPN, já deixando os créditos na descrição para a ESPN, sobre Vitor Roque e Pedro, quem está melhor no momento atual, beleza? Tem também aqueles comentários da mídia, né, sobre o Flamengo. Vamos começar com esse corte aqui e após vamos ver outros cortes. A história desses dois artilheiros aí, de Verdão e Flamengo, que estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Os gols que esse cara tem feito pelo Palmeiras ajudam a entender o ótimo momento. Para o Flamengo, principal concorrente do Palmeiras nessa reta final, a história poderia ser a mesma se não fossem as adversidades de Pedro. O camisa 9 rubro-negro não entra em campo desde 22 de outubro, quando sofreu uma fratura no antebraço direito. Autor de 12 gols no Brasileiro e 2 na Libertadores, Pedro tem tido um ano difícil. Entre lesões e o banco de reservas, jogou apenas 37 dos 67 jogos do time em 2025. Justamente no melhor momento dele, logo após ser decisivo contra o Palmeiras no duelo pelo Brasileiro, acabou se lesionando e agora trabalha arduamente para voltar. Uma fratura óssea, eu não sou médico, né? Já quebrei as duas pernas, já quebrei o braço, já quebrei a mão. São 6 semanas. Então, tá muito ajustado para o Pedro chegar nessa final. Mas também tendo em conta a recuperação tão acelerada que ele teve com o joelho, e acelerada não, tão perfeita, né? Como ele teve com a do joelho, e ele é um homem de fé. Todos acreditamos que ele possa sim conseguir essa proeza, né? Palmeiras e Flamengo têm apenas mais 8 jogos para concluir 2025, somando o Brasileiro e a final da Libertadores. Será que os camisas 9 vão decidir a temporada? Para decidir precisa estar em campo, né? Essa vantagem o Palmeiras tem, o Vitor Roque está em campo. E o Palmeiras é líder com 68 pontos, abriu 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo nessa última rodada agora. O Cruzeiro que venceu está na cola ali com 63, a brilhante campanha do Mirassol, 56 pontos, é o nosso G4. E aí você tem o Bahia com 52, Botafogo com 51, esses aí também brigando por vaga direta na Libertadores. Está abrindo vagas, né? Palmeiras e Flamengo na final aí da Libertadores. Bom para várias equipes conseguirem vaga direta ou até vaga para pré-Libertadores aí da América, né? Muito bem. Agora, falando de Vitor Roque e Pedro, o Rafa, ter o Vitor Roque e o Flamengo não tendo o Pedro é um ponto de vantagem para o Palmeiras nesta reta final do Campeonato Brasileiro e talvez até na final da Libertadores, embora a expectativa é que o Pedro esteja na final da Libertadores, mas dá uma vantagem para esse Palmeiras ou o Arrascaeta, que já virou artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive lá com o Caio Jorge, está suprindo bem essa necessidade? Eu acho que dá para dizer as duas coisas, William. Na verdade, o Flamengo depende, para poder desempenhar tecnicamente seu jogo de construção, muito mais do Arrascaeta do que do Pedro. Pedro é o finalizador, é a referência. Com ele em campo, o Flamengo aumenta o seu poder de imposição, de respeito perante os adversários. Todo mundo sabe que o Pedro é um fazedor de gols, tem um ótimo repertório como um atacante nato, um centroavante de ofício, mas a dinâmica de jogo do Flamengo como um todo não precisa tanto assim da participação do Pedro. Ele é o cara para a bola fatal. Tem até um papel importante sem a bola, mas ele é o cara da bola fatal. Já o Palmeiras, a reconstrução do Palmeiras pós-mundial, depois que o Estevão vai embora, e o Abel ainda tenta encontrar soluções para manter o 4-3-3, e aí se convenceu que a melhor forma era escalar o Palmeiras com uma dupla de ataque, e contando ele, Abel, também, com a fase melhor técnica e de confiança do Flaco Lopes e do Vitor Roque, para a dinâmica como um todo do Palmeiras, o Vitor Roque é mais importante. Não é só um fazedor de gols, não é só um grande assistente, também é o cara que participa muito dessas jogadas de velocidade. O Palmeiras é um time de ótimas transições e o jogo do Palmeiras passa muito para a dupla, passa muito em função da dupla. Então acho que assim, se nós compararmos a importância para o time dos dois, o Vitor Roque importa mais para o Palmeiras hoje do que o Pedro para o Flamengo. O que não quer dizer que o Flamengo não sinta falta do seu centroavante. Se os dois times estiverem completos, melhor para a final da Libertadores e muito melhor também para a reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o Felipe Luiz conseguiu uma forma de recolocar o time sem o centroavante. Em alguns jogos o Pedro, inclusive, ficou no banco de reservas. Portanto, a dinâmica do Flamengo muda muito pouco. Já o Palmeiras, sem o Vitor Roque, certamente estaria muito mais capenga, William.
Aliás, vamos falar da sequência dessas duas equipes aí no Campeonato Brasileiro? Vamos ver. Nesse meio de semana, foi mais complicado para o Flamengo pegar o São Paulo do que para o Palmeiras pegar o Santos. Em compensação, no final de semana, é a vez do Flamengo pegar o Santos em casa. E aí o Palmeiras vai sair para pegar o Mirassol, que faz uma campanha maravilhosa e não perdeu em casa ainda nessa competição. Aí depois o Palmeiras vai reencontrar o Santos. Na Vila Belmiro, o jogo válido pelo primeiro turno. Aquele jogo atrasado, e é um Palmeiras super desfalcado. Inclusive sem Vitor Roque e sem Flaco Lopes. Para dizer dois aí dos desfalques. Aí o Palmeiras recebe o Vitória, que vai estar brigando contra o rebaixamento. Recebe o Fluminense, que vai estar brigando, claro, por vaga direta na Libertadores. O Grêmio fora. Não sei qual vai ser a briga do Grêmio no momento. O Atlético Mineiro fora. E o Ceará fora. Essa sequência de jogos fora, a gente tem a ver com a mudança ali do calendário, até por causa da final da Libertadores. A sequência do Flamengo é, então, Santos em casa, Sport, último colocado e virtual rebaixado fora, Clássico com o Fluminense, aí o bicho pega, Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa, Mirassol fora. Quer dizer, Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras já enfrentou o Santos, o Flamengo agora pega o Santos. Aí o Palmeiras tem o Ceará no caminho, o Atlético Mineiro, o Flamengo também tem, o Palmeiras tem o Mirassol no caminho, mas o Flamengo também tem esse mesmo Mirassol, os dois vão enfrentar o Fluminense. São caminhos parecidos, né, Rafa? Dá para dizer que tem um caminho mais... Tranquila na palavra certa, né? Mas algum caminho mais acessível do que o outro? Menos tortuoso, né? Menos Digamos tortuoso, assim. É isso. impressionante como a coincidência, né, do emparelhamento de confrontos na reta final também transforma essa disputa entre Palmeiras e Flamengo num cenário muito singular, né? Os adversários são basicamente os mesmos, né? Os fiéis da balança, Mirassol jogando em casa contra os dois, o Atlético Mineiro jogando em casa contra os dois, o Fluminense pegando os dois. Então, assim, eu acho que isso tudo ajuda um pouco a gente a ter elementos bacanas para desenvolver o raciocínio sobre essa questão da sequência. Bom, eu acho que o Flamengo tem uma grande oportunidade nas próximas 2 rodadas de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras pode ter problemas contra o Mirassol, em Mirassol, e contra o Santos na Vila Belmiro, principalmente, né, se o Neymar jogar essa partida. Acredito que vai jogar contra o Palmeiras no seu estádio. E o Flamengo tem 2 jogos totalmente acessíveis para fazer 6 pontos, então pode ser que aconteça alguma oscilação do Palmeiras, embora seja um time com muito pouco viés de queda em momentos decisivos. Se tem uma coisa que esses 5 anos de Abel Ferreira já provaram para todo o cenário do futebol, é que quando a giripoca pia, diriam os antigos, o Palmeiras responde. O Abel consegue fazer o time render e alcançar as metas que estabeleceu para uma temporada de títulos, né? Não está sendo diferente em 2025, mas acho que essa oportunidade existe. O Palmeiras não tem 3 pontos de vantagem. O Palmeiras tem 4 pontos de vantagem. Se terminarem os 2 com a mesma pontuação, o campeão é o Palmeiras pelo número de vitórias. Então é uma vantagem considerável, sim. Embora não seja suficiente para dar relaxamento ao Palmeiras. Eu estou dizendo tudo isso, né, para poder não só ficar em cima do muro, como também dizer para o fã de esporte que essa reta final promete muita coisa emocionante. Como eu acho que os 2 times vão oscilar pouco, não dá para desconsiderar que o Palmeiras tem uma pequena vantagem, viu, William? Muito bem. Se fosse no F-Show, eu ia te colocar contra a parede e exigir uma resposta enfática, mas aqui eu vou deixar passar. Sexta-feira à noite, né? Já virou para o sábado, madrugada. Tá tudo certo, Rafa. É outra pegada, é outra pegada. Depois da coletiva, a gente já trouxe aqui as informações ontem, né, de que ele foi multado pelo conjunto da obra, como trouxe a apuração do Brás. Boa tarde, Brás, tudo bem? Conta pra gente, né, como foi essa avaliação da diretoria sobre Felipe Luiz na condução deste episódio. Bom, boa tarde, Luísa, PVC no 7. A informação que a gente teve, a gente apurou, matéria minha com o Guilherme Xavier, é que, bom, essa notícia da multa foi dada pelo Mauro César Pereira, nosso colunista, mas a informação que a gente tem é que ela não foi executada ainda, entendeu? Agora, caso ela seja executada, vai ser por conta desse conjunto da obra, né? Não só pela expulsão na entrada no Arboleda, no jogo contra o São Paulo, mas também pela expulsão no jogo contra o Racing, porque, embora seja discutível aquela expulsão, né, o fato é que ele reagiu a uma provocação do jogador Rojas e foi expulso, e a avaliação da diretoria que poderia ter custado caro, poderia ter custado a classificação na final. O fato é que, internamente, a avaliação do
da postura do Felipe Luiz foi aprovada no sentido de que, diferentemente do caso do Pedro, quando o Felipe Luiz cobra de forma muito dura e faz críticas pesadas ao Pedro publicamente naquela ocasião, o entendimento é de que o Pedro, de fato, ele não estava 100% dedicado no dia a dia do clube, nos treinamentos no Ninho do Urubu. A postura dele não estava sendo aprovada tanto pelo Felipe, como ele deixou claro publicamente, mas também pelo departamento de futebol. Então, no entendimento da diretoria naquela ocasião, o Felipe Luiz agiu certo. No caso agora do Plata, que ele diz que foi sem querer, ele acabou não apontando o dedo para o Plata, o entendimento é de que o Plata nunca afrontou a comissão técnica e no dia a dia ele tem treinado bem. Então isso foi algo que contou a favor do Plata, para o Plata não ser crucificado, vamos dizer assim. A linha entre os jogadores também é muito nesse sentido e tem enrolado uma preocupação com o mental do Plata, porque os relatos são que o Plata ficou bem abatido aí depois dessa expulsão contra o São Paulo, na entrada no Arboleda, que ele está bem abatido com essa expulsão, porque ele já vinha sendo cobrado muito pela torcida. Depois, como eu falei ontem aqui no programa, de fotos que viralizaram dele numa balada carioca no dia seguinte da derrota para o Fortaleza, apesar do elenco ter recebido folga. Enfim, já estava rolando um desgaste, e essa expulsão agora contra o São Paulo, que foi 3 minutos depois do Flamengo conseguir a virada sobre o São Paulo com o gol do Samuel Lino. Então, aumentou esse desgaste, muita cobrança, principalmente nas redes sociais, está sendo muito cobrado ali nas suas redes sociais, e ele se mostrou um pouco abalado. Então, a preocupação agora, principalmente dos companheiros e do Felipe Luiz, é tentar não perder o Plata ali, O Felipe Luiz, que foi o que ele fez publicamente, não expondo o jogador, e dando ali, mostrando uma confiança no atleta que pode ser muito importante nessa reta final, porque ele não tem outros 2 atletas importantes. Olha só, vamos por partes, porque a gente tem um, pode não ter outro, tá? Dependendo do julgamento de segunda-feira, corrigindo. Mas olha só, vamos voltar lá no caso do Pedro. Muita gente achou que o Felipe Luiz exagerou na crítica ao Pedro. E eu, por exemplo, acho que o Felipe Luiz podia perfeitamente ter feito a crítica ao Pedro, mas certamente o Felipe Luiz ouviu a parte das críticas que julgaram que ele exagerou nas críticas e provavelmente na carreira ele não vai voltar a fazer a crítica do tamanho que ele fez. O que não significa que ele não vai fazer críticas públicas. Eu acho muito curioso quando você faz. A gente vem no programa e fala, pô, o cara errou. Aí o cara vai no momento seguinte e fala assim, pô, mas ele não teve um comportamento igual. Mas se você falou que ele errou, ele ouviu, ponderou e não foi igual a outra crítica. São casos diferentes e também são pessoas diferentes, mesmo sendo o mesmo Felipe Luiz. Hoje é um Felipe Luiz que ouviu a crítica sobre o que ele falou sobre o Pedro. Sim, PVC, querendo ou não, deu resultado, Porque o Pedro mudou depois daquele episódio. Eu acho que o que ele falou sobre o Pedro, mesmo que possa ter exagerado, fez sentido e deu resultado. Ponto, parágrafo. O Plata, eu acho que é absurdo você ter 48 dias, 3 expulsões, mas uma expulsão foi revertida porque era injusta, a outra foi discutida porque não tinha uma imagem claríssima de que ele revidou de fato, como se disse, e a terceira, ele foi disputar uma bola, passou do ponto e fez a falta. Eu não faria a multa. Eu não daria a multa. Chama o Plata, conversa. Plata, cara, precisa tomar cuidado com isso, cara. 3 expulsões em 48 dias. Com todas as ponderações que a gente faça sobre as 3 expulsões, 3 cartões vermelhos em 48 dias é muita coisa. Mas multar, eu não acho que eu não daria. Respeito quem pense diferente, eu não faria isso. Até porque tem um efeito pro elenco. Que o elenco olhar e falar assim, pô, mas se eu fizer uma bobagem, o que vai acontecer comigo? A multa é muito mais aplicável sobre ele ter ido pra balada numa semana decisiva do que por ter tomado o cartão vermelho, porque ele foi disputar uma bola e ele acertou com o tornozelo do Arboleda. E ainda tem a ponderação... Diga, Braço. Não, tiveram outras 3 expulsões nesse período recente também, Se for levar todo. Do Danilo, do Alacian e do Everton Araújo.
Agora, do ponto de vista tático... Pode ser também um recado pro elenco, tipo, ó, galera, tudo bem, eu sei que vocês estão com vontade aí no jogo, mas vamos prestar atenção porque a gente tá ficando com um a menos sempre? Será que tem esse efeito, Brás? Ou tô viajando aqui? Cara, eu acho que sim, porque de fato os números teve um crescimento muito grande de expulsões aí em 2 meses, né? Agora são 9 expulsões na temporada, sendo 6 em 2 meses. É muita coisa, né? O Flamengo terminou o jogo contra o Bahia com -2. Até no jogo que estava tranquilo contra o Sport, teve uma expulsão também. Fora as 3 do Plata, sendo que uma suspensão acabou sendo derrubada. Mas diálogo. Eu acho que entrar no vestiário, olhar no olho e falar a verdade funciona mais do que dar a multa e expor para todo mundo que aquele ali foi que errou, por isso que ele ferrou a gente. Eu acredito mais no diálogo. Mas cada decisão. Do ponto de vista tático, eu acho que o Flamengo tem um problema. Se o Bruno Henrique for suspenso, o Flamengo tem um problema. Porque eu acho que o Pedro vai jogar a decisão da Libertadores, mas ele vai chegar em cima do laço. Ele vai jogar com uma proteção, ele vai jogar com alguma dor, mas ele vai jogar a final da Libertadores. Mas o Pedro é o centroavante. O Plata já é uma solução intermediária. O Plata não é centroavante. O Plata muda a característica em relação ao Pedro. E o Bruno Henrique também muda. Você veja que no jogo da semana passada contra o Sport, jogaram Plata e Bruno Henrique juntos e o centroavante foi o Plata, não foi o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique joga... E deve se repetir, PVC. Deve se repetir isso daí no domingo agora contra o Santos, né? Não, Bruno Henrique e Plata. Não, o Plata não, porque está expulso. O Plata não joga. Verdade. Vai jogar o Bruno Henrique de centroavante e o De Arrascaeta por trás dele. É uma função que o Bruno Henrique vai ter que mudar um pouquinho. E o Carrascal machucou, né? Acho que o Carrascal tá fora do jogo. Não, o Carrascal tá... Não, inclusive foi convocado hoje. Falando em Carrascal, foi pela seleção colombiana e aí desfalca o Flamengo contra o Sport, contra outro jogo do Flamengo. Isso. Foi um dos 6 jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro que foi chamado. A gente tem aí, ó, a lista de convocação da... Aliás, até divertida, hein, ó, parecendo um gibi ali, um álbum de figurinhas, Tem né? 6 jogadores. Tem 6 jogadores de futebol brasileiro nessa convocação. Exato. Santiago Arias, do Bahia, o Carboneiro do Inter, Borré, também do Inter, o Cuesta e o Andrés Gomes do Vasco. Então, vários jogadores chamados. Como falamos, não estamos falando sobre 3 convocados de Flamengo e Palmeiras. Estamos falando sobre possíveis 42 convocados. A solução não é vender o Neymar, como era em 2011 para muita gente. A solução é resolver a data FIFA. Então, pessoal, eu acho que o Pedro é mais jogador que o Vitor Roque, até porque Pedro é mais experiente. Se a gente for olhar, as características são totalmente diferentes. Vitor Roque, ele não joga só de centroavante, ele joga também como ali segundo atacante, aberto também pela esquerda. Tanto que se a gente for olhar os gols que ele fez, é com essas características. Não é como o Pedro, que é aquele 9zão de 1,84 m, né? Que briga ali com o zagueiro no alto. O Vitor Roque é baixinho. E o Flamengo, né, já superou em 2020 essa diferença aí para o líder, né? A 7 jogos do fim foi campeão em 2020. Muito bom, muito bem lembrado aqui pelo GE. Crédito pro GE, crédito também pro All Sport e crédito para ESPN Brasil, né? Aqui, link na descrição. E outra diferença fundamental, pessoal, do campeonato de 2020 para a atual ausência de um confronto direto na reta final, enquanto o Flamengo superou o Inter na penúltima rodada do Brasileirão, ultrapassando o adversário e assumindo a liderança em 2025. Os 2 confrontos entre Flamengo e Palmeiras já passaram, né? O Flamengo ganhou as 2 aí. E o confronto direto, o Flamengo ganhou, né? E os últimos... Em 2020, os últimos jogos do Flamengo foi o seguinte: Grêmio e Flamengo ganhou de 4-2. Depois Sport Flamengo, 3-0 Flamengo. Flamengo e Vasco, 2-0 Flamengo. Red Bull Bragantino, 1-1 com o Flamengo. Flamengo e Corinthians, 2-1 Flamengo. Flamengo e Internacional, 2-1 Internacional. E São Paulo e Flamengo, o Flamengo perdeu de 2-1. E até agora, né? Vamos ver agora os jogos do Flamengo, pessoal. Em 2025. Amanhã, Flamengo enfrenta o Santos em casa, né? No Maracanã. Dia 15, o Sport fora. 19, Fluminense fora. 22, Bragantino em casa. Red Bull Bragantino em casa. 25/11, um jogo complicado. Atlético Mineiro fora de casa, né? Depois pega o Ceará em casa e o Mirassol fora. Desses 2 jogos aqui, o jogo que vai dar trabalho para mim
O Santos vai dar trabalho amanhã, porque não quer cair. O Atlético Mineiro também, porque tá numa situação ali, dependendo de se ele estiver perto da final, né? O jogo dele da final da Sul-Americana. E o Mirassol, que é um time chato pra caramba, esse Mirassol, né? E o jogo é amanhã, Flamengo e Santos, 6h30. Pelo que eu ouvi falar em Neymar, acho que não vai jogar, Neymar não viajou. Assim, o Santos não. O Santos não, né? O Flamengo não tem que estar pensando em Neymar. O Flamengo tem que chegar amanhã e ganhar o jogo, acabou. E torcer pro Flamengo, pro Palmeiras tropeçar, né? Tropeçar contra o Mirassol, que o Mirassol é chato pra caramba. Vamos ver que o Mirassol dificulta a vida. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente as suas opiniões, nos comentários se você gostou desse vídeo.